E aí, pessoal, como estão vocês? Espero que estejam firmes nos estudos. Gente, iremos iniciar o estudo do citoplasma parte 2, conhecendo cada organela e suas respectivas funções. Organelas presentes no citoplasma das células eucarióticas. E aí a gente já direto ao assunto começa com o estudo do retículo endoplasmático. O que é o retículo endoplasmático, pessoal? Rede de tubos ou bolsas achatadas localizadas no citoplasma das células eucarióticas, todos distribuídos, essa rede, espalhado no citoplasma todo das células eucarióticas. Perfeito? E quais são os tipos? É importante saber de retículo. Existe o retículo rugoso ou granuloso, e aí o nome já nos ajuda. Rugoso ou granuloso porque eles possuem pequenos grânulos chamados ribossomos, aderidos, olha aqui, ó, à sua membrana. Perfeito? Já o retículo liso, ou agranuloso ou agranular, corresponde àquele que já está dizendo, sua membrana é lisa, não tem ribossomos, não tem esses grânulos. Então, quando você vê, ó, de cara, a membrana é lisa, não tem esses pontinhos, esses grânulos aqui, que são ribossomos. Os ribossomos, gente, são granulozinhos que são verdadeiras fábricas de proteínas, certo? E aí, eles podem também estar livres, ó. É importante dizer que eles a todo momento se prendem, ficam aderidos à membrana do retículo rugoso e se soltam, sempre se prendendo e se soltando. Fica sempre essa dinâmica, perfeito? A partir de agora, a gente vai na aula de hoje só trabalhar o retículo endoplasmático rugoso. O liso a gente vê na próxima aula, certo? E aí, olha só, é importante a gente já enumerar algumas funções do retículo rugoso. Essas funções vão ser melhor compreendidas quando a gente for ver o mecanismo funcional de como a coisa acontece mais detalhadamente lá dentro do retículo. Então vamos lá, de uma forma mais superficial. Pessoal, se eu disse a vocês que o retículo rugoso ele tem na membrana grânulos de ribossomos, e esses ribossomos são fábricazinhas de proteína, então uma das funções, olha aí, a primeira função do retículo rugoso é atuar na produção de proteínas. Perfeito? Quando essas proteínas aqui aderidas, elas caem dentro aqui, ó, na cavidade interna do retículo rugoso, essa cavidade nós chamamos de luz ou lúmen. Essa proteína ela é distribuída e transportada e também modificada quimicamente ao longo desse túbulo aqui, dessa rede de canais. E aí é distribuído para todas as partes da célula, citoplasma aí, certo? Então já estou falando de outras funções, vamos lá. Produção de proteínas, distribuição ou transporte para todas as partes da célula, dessas proteínas, e modificação química dessas proteínas. Essa modificação química, como eu disse, acontece no momento em que eles são distribuídos. Ok? Já enumerei 3 funções para vocês. Notem que essas 3 funções ocorrem a partir do momento que a proteína é produzida e jogada aqui dentro do canal, dentro do tubo, certo? Na cavidade interna, no lúmen ou na luz do retículo. Perfeito? Mas acontece outra coisa também, gente. Elas podem ser que não permaneçam aqui dentro para serem distribuídas. Pode ser que elas sejam, olha, presta atenção, lançadas aqui, ó, saiam do retículo, sejam lançadas aqui no complexo de Golgi, que é outra organela que a gente vai estudar, e a partir desse complexo, essas proteínas podem ser liberadas para fora da célula. Esse processo geralmente ocorre na secreção celular, perfeito? Mas elas também podem serem liberadas aqui na membrana plasmática para fazer parte da estrutura, da arquitetura da membrana plasmática. Isso já é uma segunda função. E elas também podem permanecer aqui no citoplasma dentro de bolsas esféricas, membranosas, chamadas de lisossomos, e irão atuar como enzimas na digestão intracelular. Já é uma terceira função.
Então vamos recapitular rapidinho. Saiu daqui, foi jogada no complexo de Golgi, do complexo de Golgi pode ocorrer exportação da proteína, a liberação para fora dessas proteínas. Essas proteínas podem também serem jogadas na membrana plasmática para fazer parte da estrutura da membrana, ou podem ficar aqui dentro para fazer parte da digestão celular. Perfeito? Não se preocupem, gente, que eu vou colocar isso aqui na forma de tópico aqui por escrito, daqui a pouquinho, certo? Para entender tudo isso que eu falei, essas funções que eu acabei de enumerar, basta a gente compreender o mecanismo funcional. Como é que acontece isso mais intimamente lá? Acompanhe comigo. Isso aqui é a membrana plasmática, imagina, ó, certo? Só uma ressalva, que eu até coloquei aqui, ó, RER significa retículo endoplasmático rugoso, que também é chamado, viu gente, de ergastoplasma. Às vezes as provas, as questões colocam essa palavra justamente para complicar um pouquinho a vida de vocês. Entendam que ele se refere aí a retículo rugoso. Então olha para cá, ó, como eu estava dizendo, membrana plasmática está aqui, e aqui todo esse espaço aqui é o citoplasma, aqui é o complexo de Golgi. Esse pedaço maior aqui que eu ampliei, imagino que seja um pedacinho, ó, da membrana do retículo, onde está presente os ribossomos do retículo rugoso, e aqui a gente tem o ribossomo livre. Então vamos compreender etapa por etapa. Acompanha comigo o raciocínio. Presta bem atenção, gente. Vou falar todo o fluxo, como acontece aqui, todo o processo, e vocês vão entender as funções que eu acabei de enumerar minutos atrás. Então presta atenção. Imagina aqui, ó, nós temos um ribossomo aqui, tem esse formatozinho, ó, um ribossomo livre. Imagina que é um ribossomo desse solto aqui, livre no citoplasma, certo? E aí, esse ribossomo, ele se acopla a esse grande filamento aqui de RNA mensageiro, que a gente vai conhecer melhor mais na frente. Mas esse RNA mensageiro, pessoal, ele vem lá do núcleo, trazendo um código que vai ser importante para a produção de proteínas aqui no ribossomo, certo? Então, quando o ribossomo vem, se acopla ao filamento aqui, ó, o filamento está aqui, é toda essa molécula grande, filamentosa, de RNA, ele começa a codificar a sequência desse RNA, que veio lá do núcleo. Esse processo é chamado de tradução proteica. E aí, começa a se formar uma proteína aqui. Então essa proteína, esse pedacinho de proteína, esse peptídeo, ele começa a se formar e nele tem, de vermelho aqui, ó, não sei se vocês estão enxergando aí, a sequência sinal. Essa sequência sinal, atenção agora, atrai uma proteína solta no citoplasma aqui, chamada de proteína identificadora. Essa proteína verde aqui, certo? Ou proteína de reconhecimento. Essa proteína, ela vem, é atraída por essa sequência sinal e se acopla aqui, ó, onde está a sequência sinal de vermelho. Então ela cola no ribossomo aqui e puxa, presta atenção, puxa esse ribossomo para a membrana do retículo rugoso. Eita, Afonso, então quer dizer que o ribossomo que estava livre, ele vem aqui, ó, para a membrana do retículo, estou me escondendo um pouquinho aqui, para a membrana do retículo rugoso, através dessa proteína aqui, que reconhece a sequência sinal. Exatamente, o raciocínio é esse. Então essa proteína, vamos lá, puxa esse ribossomo, a proteína identificadora puxa o ribossomo para cá, e aqui, gente, o que é que acontece na membrana do retículo rugoso? O ribossomo já está colado com ela, os poros da membrana se abrem, e essa proteína aqui, ó, que foi produzida com a sequência sinal, começa a entrar no lúmen, ou na cavidade interna do retículo. Quando ela entra aqui, ó, depois de uma abertura grande do poro, quando ela permanece aqui dentro, quando ela se interioriza totalmente, quando ela está toda lá dentro, o que é que acontece, pessoal? Aí surgem vários caminhos possíveis. O primeiro caminho, presta atenção, se ela se permanecer aqui, ela não sair, o que é que acontece? Olha a setinha, ela vai seguir seu destino e vai ser distribuída, transportada e modificada por todo o caminho na célula.
Então, vai ocorrer aquilo que eu falei, ó, a distribuição para todas as partes da célula, o transporte. E durante esse transporte ocorre a modificação química dessa proteína. Já expliquei essa função aí, perfeito? E isso, repito, se ela se permanecer, se ela se manter aqui no interior da cavidade, do retículo. Mas essas proteínas, elas podem o quê? Quando a sequência sinal sai delas, elas também podem, ó, sair através de pequenas vesículas esféricas. E aí o que é que acontece? Elas saindo por essas vesículas esféricas, elas são direcionadas para o complexo de Golgi. Chega aqui, ó, se funde as membranas com o complexo de Golgi. Aqui ela também é modificada. Geralmente as proteínas aqui recebem moléculas de glicose que se juntam, formando glicoproteínas. Certo? Isso é muito comum, um processo chamado glicosilação. Mas isso é mais detalhado. Só basta a gente saber que aquelas são processadas, armazenadas, empacotadas, e a partir do complexo de Golgi elas vão tomar vários destinos. Aquilo que eu falei anteriormente, ela pode, ó, através de vesículas, serem eliminadas da célula. Esse processo nós chamamos de secreção celular, certo? E aí vocês podem me perguntar, Afonso, então, células de glândulas secretoras, elas possuem o retículo rugoso mais desenvolvido? Exatamente, gente, isso cai muito nas questões. Células glandulares tendem a apresentar retículo rugoso mais desenvolvido, porque ele precisa estar bem desenvolvido para realizar o quê? Esse processo aqui de secreção celular. Perfeito? É importante colocar como exemplo aqui as glândulas da parede do estômago da gente, por exemplo. Liberam a secreção ali presente no muco. O muco ele protege todo o nosso estômago da acidez que existe no estômago. Senão nossa parede não ia aguentar o suco gástrico, que é bastante ácido. Certo? Então esse muco é produzido por esse processo. Ele é rico em glicoproteínas. Certo? Outro exemplo aqui que a gente tem é lá no pâncreas da gente. No nosso pâncreas, ele libera esse pâncreas, enzimas digestivas que saem da glândula, saem do pâncreas, das células pancreáticas, e vão atuar lá na digestão intestinal, certo? Então é importante fazer essa relação. Isso eu vou colocar por escrito daqui a pouco também. Um outro destino, o destino número 3, ó, é essas proteínas serem jogadas para formar a arquitetura, a estrutura da membrana plasmática. Elas não saem aqui, gente, nesse caso. Permanecem na membrana plasmática. Destino número 4 que eu coloquei, elas saírem daqui em bolinhas, ó, em vesículas esféricas, chamadas de lisossomos, e elas vão atuar como enzimas na digestão intracelular, na digestão dentro da célula. Perfeito, pessoal? Então vejam que o destino 1 é se manter aqui, ó, dentro da cavidade e ser transportado, distribuído. O destino 2, elas saem e vão ser liberadas da própria célula. Destino 3, vão ser jogadas aqui na arquitetura da membrana plasmática. O destino 4, vão servir para a digestão celular através dos lisossomos. Então, basicamente, o mecanismo que entende todas as funções é esse aqui. Vocês entendendo isso, pessoal, vocês passam em qualquer vestibular, eu asseguro que caia qualquer questão com esse assunto, certo? Um vestibular mais conteudista, mais detalhado, o Enem também, vocês vão se dar bem. Então, quanto mais vocês estudam, mais vocês vão se familiarizando com esses processos, perfeito? Preciso agora, para finalizar a aula, colocar por escrito aqui, na forma de tópicos, as funções que eu acabei de falar, por escrito, e as células onde a gente encontra o retículo rugoso mais desenvolvido. Cai muito nas questões, muito nos vestibulares. Perfeito? Então, pessoal, tá aí as funções, como a gente viu, produção de proteínas, transporte e distribuição dessas proteínas e modificação delas também ao longo desse transporte, participação na exportação de proteínas, na liberação dessas proteínas para o meio externo, já vimos isso também. Exemplo é a secreção celular através do complexo de Golgi. Só uma ressalva aqui, gente, o retículo rugoso, ele participa da secreção celular, dessa exportação de proteínas para o meio externo. Mas a secreção celular mesmo, ela é função
do complexo de Golgi. Vocês vão ver isso em vários livros de vários autores. Mas ocorre sim a participação do retículo aqui, nesse processo. Produção de proteínas, essas proteínas que são usadas para a membrana plasmática, e produção de enzimas digestivas que vão ser utilizadas na digestão intracelular pelos ribossomos, perfeito? As chaperonas, que eu coloquei aqui como observação, gente, são proteínas especializadas em proteger o enovelamento lá dentro do retículo rugoso. Estão lembrados? A gente acabou de falar, quando a proteína entra na cavidade do retículo, ela começa a sofrer um enovelamento. Para que esse enovelamento não ocorra de forma incorreta, as chaperonas são proteínas que protegem esse enovelamento. E aí ele ocorre da forma mais correta possível para que a proteína possa ter sua estrutura e realizar a sua função específica. Perfeito, gente? Então não esquece esse nome, chaperonas. Às vezes é cobrado em algumas questões, em alguns vestibulares. Já as células que possuem o retículo rugoso desenvolvido são justamente as células secretoras. São as células que realizam secreção celular. E aí quem são? Células caliciformes, lembrem desse nome, produtoras de muco, lá na traqueia e no intestino. Então, pessoal, é graças ao nossas células caliciformes, ao nosso retículo rugoso, por exemplo, lá do intestino e lá da traqueia, que a gente produz muco. No caso da traqueia, um muco importante para filtrar o ar que penetra nas nossas vias aéreas e também para proteger nossa parede intestinal ali de qualquer acidez ou qualquer outro fator, certo? Algum agente invasor, enfim. Então, vejam como é importante o retículo rugoso aí na nossa vida, inclusive, né? E células secretoras pancreáticas. Ora, pessoal, o pâncreas, ele produz enzimas, as células secretoras do pâncreas produzem as enzimas digestivas, que são proteínas produzidas pelo retículo rugoso, lançam ela para fora e essas enzimas vão ser jogadas lá no intestino e vão ajudar na digestão do alimento. Então veja que tudo isso está relacionado com a nossa vida. Nós temos que ter o retículo rugoso produzindo bem essas enzimas, produzindo bem o muco, por exemplo, a mucina, que é um tipo de proteína, de glicoproteína presente no muco, para que a gente possa ter uma vida normal, principalmente nesses órgãos aqui citados. Perfeito? E aqui a gente tem um exemplo de uma célula caliciforme. Quando se vê ela no microscópio, você vê que na base dela há um grande desenvolvimento de retículos endoplasmáticos rugosos, que eu acabei não colocando os pontinhos aqui, né? Esqueci dos ribossomos, senão ele fica liso, né, gente? Então tá aqui, vários retículos endoplasmáticos rugosos aí, bem desenvolvidos, perfeito? Sempre na base, mais acima o complexo de Golgi e aqui na membrana plasmática o momento em que são liberadas essas proteínas, no caso, a partir da secreção celular. Perfeito, gente? Aqui a gente finaliza esse assunto, essa organela. Próxima aula nós iremos ver retículo endoplasmático liso. Muito obrigado, gente, por mais uma aula aí junto conosco e desejo todo sucesso, como sempre, para cada um de vocês. Um abraço.